Eu imagino que a gente já pode ir para casa, né? A gente já foi ministrado por esse vídeo. Como é bom a gente poder ter uma imagem, ela grava, ela traz sentido àquilo que muitas vezes nós lemos, não é assim? Quantas vezes você já leu essa passagem? E parece que agora, quando você tem uma imagem, ela fica mais clara. Eu quero falar nessa manhã sobre, o título da mensagem é Antes Cego, Agora Vendo. Fale comigo, antes cego, agora vendo. O texto base se encontra em João capítulo 9, verso 25, que fala assim: Ele respondeu, o cego respondeu, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. O que é que você sabe? Quero fazer uma pergunta para você e para mim nessa manhã. Porque aquilo que Deus fez na tua vida é você que sabe. É você que sabe da onde Ele te tirou. É você que sabe o milagre que Ele já fez. É você que sabe a obra que Ele está fazendo. É você que sabe. É você que sabe e é você que testemunha. Então, esse cego, ele expressou algo. Ele falou, eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu reconheço o que Jesus fez na minha vida. E ele trouxe o estado dele antes de ter encontrado Jesus e depois de ter encontrado Jesus. Você reconhece isso? Você reconhece o teu estado antes de ter encontrado Jesus? E você reconhece o que Jesus tem feito na tua vida hoje? O livro de João, João ele constrói o evangelho de maneira, o evangelho de João ele constrói de maneira diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos basicamente eles são iguais e traz uma narrativa de fatos. O livro de João pega 7 milagres de Jesus e pega os 7 eu sou. Jesus falando, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. E, então João constrói todo o livro dele em cima dessa estrutura. E um dos milagres que João escolhe é desse cego de nascença. E a gente acabou de ver que esse cego que estava naquela situação, ao encontrar Jesus, na verdade Jesus o encontrou. Essa cegueira espiritual diz muito a nosso respeito. Todos nós nascemos nessa condição. Talvez você não tenha nascido cego fisicamente, você tem uma visão. Graças a Deus por isso, e que com o tempo você vai precisando de ajuda para poder mantê-la, né? Glória a Deus pela visão. Quem pode dar glória a Deus pela sua visão? Glória a Deus, você tem uma visão natural. Porém, existe uma visão espiritual. E a condição desse cego representa a condição da humanidade. Toda a humanidade nasceu de maneira cega, espiritualmente falando. E todos esses que nasceram nessa condição precisam um dia encontrar com a luz do mundo, que é Jesus. Jesus é que dá visão espiritual para as nossas vidas. E isso aconteceu na vida desse ser humano. Então, e eles perguntam, você vê os discípulos perguntando, como é complicado você estar trabalhando na obra e sem ter o foco correto, sem ter a visão correta. Os discípulos, eles tinham um entendimento que aquela cegueira era fruto do pecado. O pecado sim produziu fruto, mas nessa condição não era isso, mesmo que essa pessoa fosse uma pecadora. Tá certo? Quando os amigos de Jó, eles chegam até Jó e veem Jó naquela condição, o que eles falam? A mesma coisa, porque existia uma cultura no meio judaico que a pessoa que fosse cega, tivesse alguma deficiência física, aquela deficiência era fruto da graça de Deus, do favor de Deus, que Deus não estava sobre aquela vida. E por isso a pessoa era cega, ela tinha uma condição precária. Mas nós sabemos que não é essa a situação que está sendo tratado nesse texto. Tá certo? E eu quero caminhar com vocês
no livro de João, nessa manhã, para a gente poder entender como isso aplica, como eu aplico isso na minha vida. A Bíblia, ela precisa ser lida não para você simplesmente ter um conhecimento, mas para que esse conhecimento se torne uma aplicação prática na tua vida. O que eu aprendo com essa história do cego? O que eu aprendo com isso que a Bíblia relatou? Tá certo? E é isso que nós queremos conversar nessa manhã. João capítulo 9, verso 5, Jesus fala assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mateus 4,15, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A Galiléia se situava na fronteira entre Israel e as nações vizinhas. No período do Antigo Testamento, grande parte da sua população foi levada cativa pela Síria, e ao longo do tempo passou a adotar outros costumes e práticas religiosas. Ou seja, um povo, Naftali e Zebulon, são duas tribos que faziam parte das 12 tribos de Israel. Foram duas tribos que permitiram acontecer a mistura de costumes, de religião, e eles foram perdendo a identidade aos poucos. E esse povo que era para ser luz, aquele local se tornou trevas. E é justamente nesse lugar onde as pessoas estavam desamparadas, justamente nesse lugar onde as pessoas estavam sendo rejeitadas e viviam sem esperança, agora eles puderam contemplar, a luz de Cristo. A luz de Jesus transforma trevas em visão e esperança. A luz tem uma propriedade. Quando ela entra, quando ela chega, ela dissipa as trevas. Quando a luz chega numa casa, ela dissipa as trevas. Quando a luz chega em uma pessoa, ela dissipa as trevas. A luz não negocia com as trevas. Não negocia. Por isso que Jesus, quando ele chega na Galileia, ele fala assim: eu sou a luz deste lugar. E por causa disso, acontece uma mudança, acontece algo diferente. E é sobre isso que nós queremos tratar nessa manhã. E o primeiro ponto dessa mensagem, que eu preciso entender, que tudo começa com a bondade divina. Fala assim: tudo começa na minha vida através da bondade divina. Foi Jesus quem viu o cego. Foi Jesus quem te viu. É sempre dele a iniciativa de fazer algo nas nossas vidas. Jesus, vendo a condição do homem, se transformou em homem, se tornou um homem, para poder suprir a necessidade do homem. A iniciativa sempre é de Deus, e eu preciso entender isso. A partir daí é que eu preciso compreender que tudo aquilo que Deus faz através de mim é antes iniciativa dele. Foi ele que começou. Eu amo porque ele me amou primeiro. E a partir daí se constrói uma vida de relacionamento com o Senhor. João 9:1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os seus pais? Então, diante do cego tinha Jesus, que não estava julgando ele, e diante do cego tinha os discípulos que estavam julgando a situação daquela pessoa. Por isso que eu preciso entender, e eu preciso ter esse discernimento e esse conhecimento para poder me comportar da maneira correta diante das situações. Eu preciso aprender muito com Jesus. Jesus viu o cego de nascença ao invés de julgá-lo. Teve compaixão e tomou a iniciativa. Enquanto os discípulos pensavam que sua cegueira era fruto de pecado.
Jesus fez algo inesperado. Jesus fez algo inesperado. Sabe quem estava esperando aquele milagre? Ninguém. Talvez a tua vida chegou nesse ponto, onde você não está esperando mais nada. Mas é justamente nesse momento que Jesus faz o inesperado. É onde Ele transforma a tua condição. É onde Ele transforma o teu estado de vida. Jesus estava passando e ali estava um cego de nascença. Imagina, eu gosto de ler a Bíblia me colocando como um dos personagens que está sendo relatado. Imagina se eu me imaginei naquela condição de cego. Quantas pessoas passaram pelo marciano cego? E até deram uma esmola. Outros falaram assim, ih, rapaz, isso aí para esse não tem jeito. Até Jesus passar pela Joyce cega e falar assim, hoje, filha, eu mudo a história da tua vida. Você não vai mais continuar nessa condição. E o que Jesus faz escandaliza. A maneira que Jesus decidiu curar aquele cego. Você viu Mateus tomando nota? Nada contra em você tomar nota, tá? Em você escrever. Porque mais vale um papel e um lápis velho do que uma mente esquecida. Mateus, ele falou o milagre do cego de nascença. Vamos lá, introdução. Jesus começou a conversar com ele. Agora Jesus vai curar o cego. Jesus pega o barro e cospe no barro. E Mateus fala assim, eu não esperava isso. É o inesperado. Jesus não trabalha dentro do meu e do teu entendimento humano. Eu preciso entender isso daí. Para o milagre acontecer muitas vezes, eu preciso olhar para Jesus e falar assim, você me surpreendeu da maneira que você está atuando nessa situação, Jesus. E ele faz barro, unta os olhos do cego, o balde não estava ali do lado, por isso que é importante ler a Bíblia. Jesus envia ele para o tanque de Siloé, que significa o enviado, ou seja, o enviado de Deus estava enviando esse cego para a cura dele, porque ele tem poder para fazer isso daí. Ele vai, agora eu fico imaginando, todo esse trajetório de onde estava Jesus, até o poço, o cego foi como? Cego. A Bíblia não relata qual era a distância de Jesus até o tanque de Siloé. Talvez Jesus já te deu uma palavra, você já recebeu uma palavra, mas tem um caminho que você precisa percorrer até o tanque de Siloé, para que essa palavra assente no teu coração e você continua caminhando, mesmo não vendo, mas crendo que ao chegar no lugar que Jesus te enviou, o milagre vai acontecer. Eu tenho uma palavra, mas eu não vou até o tanque de Siloé. Aí eu fico frustrado, por que Jesus não fez tudo ali? É que Jesus, ele faz a obra para nos levar a um processo de desenvolver a nossa fé. E ao chegar no tanque de Siloé, imagina a dificuldade que esse cego teve para chegar até o tanque de Siloé. Se ele sabia onde era, eu não sei, a Bíblia não relata, mas eu sei que ele chegou até o tanque de Siloé. Muitas vezes nós temos uma palavra, e no meio do processo da palavra até a promessa, tem as dificuldades que se apresentam. Quem paralisa diante das dificuldades? Ou ele podia falar assim, Jesus, rapaz,
você não sabe que eu sou cego? Por que que você me envia a caminhar até o tanque de Siloé, mesmo eu não vendo? É porque aquilo que Jesus te pede para fazer não faz sentido, é por fé. Quem tem os olhos da fé, quem consegue contemplar o que Jesus está pedindo, vai até o tanque de Siloé, sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo guiado por uma pessoa, ou whatever. Mas se você tem uma palavra e você tem fé, você vai chegar até o tanque de Siloé. E é isso que eu preciso entender. É esse processo, porque eu creio que o milagre desse cego, ele aconteceu, não foi no tanque de Siloé, ele aconteceu quando Jesus encontrou ele. Quando Jesus encontrou, ele falou: vou fazer algo na tua vida, filho. E se você crê naquilo que eu vou fazer na tua vida, isso vai acontecer. Ele poderia ter desistido? Poderia ou não podia, ou não poderia? Poderia ou não poderia? Tanta dificuldade, gente boa, que eu enfrento. Tanta luta que eu enfrento. Eu cego, por que ele não me deixou quieto, sentado? É porque Jesus não quer que você permita, ou que você continue sentado na tua letargia. Jesus te desafia, porque Ele quer fazer a tua fé crescer. Porque Ele quer fazer você caminhar debaixo de uma palavra que Ele enviou sobre a tua vida. Conforto era deixar o cego sentado onde ele estava, vivendo de esmola. Desafio é você aprender a caminhar por fé. É você ver aquilo que Jesus quer que você veja. Esse cego não tinha visão, mas no momento que Jesus tocou na vida dele, ele passou a ver a vida com os olhos de Jesus. Ele poderia ter desistido? Ele poderia escolher não confiar em Jesus? Ele nem conhecia quem era Jesus. É um homem, mais um homem. Mas algo aconteceu no coração desse homem. Porque quando Jesus fala contigo, você sabe que é Jesus que está falando contigo, ou não sabe? Quando Ele fala, você reconhece no teu espírito que é Ele que está falando com você. Quem confia em Cristo, encontra novos caminhos. Ou melhor dizendo, quem confia em Cristo, encontra o caminho da vida. Existe um caminho para a tua vida, gente boa. O que você está vivendo hoje talvez seja uma frustração, não sei. Mas existe um caminho de Jesus para você. Existe um caminho de Deus para a tua vida. E quando você encontra Jesus, você passa a trilhar esse caminho. Isso não te isenta das dificuldades, mas existe um caminho para nós trilharmos. João 9,6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou como? Vendo. Ele foi cego e voltou vendo. A compaixão é o poder para curar. A compaixão é o poder para curar. A compaixão e o poder pertencem a Jesus, porque só Ele pode curar. Mas a fé, obediência e a perseverança foram a resposta do cego. O milagre se iniciou no momento que ele confiou em Jesus. A confirmação do milagre, talvez ela passe por um processo. Mas o milagre na tua vida começa quando você crê na palavra que Jesus liberou na tua vida. O milagre, antes dele existir do lado de fora, ele tem que ser construído dentro de você através da fé. Você precisa contemplar pelos olhos da fé aquilo que Jesus está querendo confirmar de maneira física na tua vida. Por isso que sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós falamos há 3 domingos atrás. Existe a fé que conquista e a fé que agrada. A fé que agrada sempre vai conquistar. Porque aquele que deseja agradar o Senhor, esse ativa o milagre de Deus.
A palavra de Cristo não depende da nossa aprovação. Deixa eu aprovar essa palavra. A palavra de Cristo, ela é soberana. A palavra de Cristo, ela não precisa de aprovação, ela precisa encontrar um coração recheado de fé. Um coração que recebe a palavra. Uma terra boa, que fala assim, essa semente caiu no lugar certo e ela vai produzir resultados. A visão humana se apoia em evidências. A fé se apoia na palavra de Deus. João 20, 29. Jesus lhe disse: você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Queridos, e aqui Jesus está falando com Tomé. Jesus tinha sido crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha encontrado os discípulos pela primeira vez, e agora ele estava encontrando os discípulos pela segunda vez. A primeira vez que Jesus se encontrou com os discípulos, eles relataram para Tomé, e Tomé não estava naquela leva. E Tomé falou assim: eu só creio se eu ver, se eu tocar. Eu preciso tocar. A fé, quando está nesse estágio, ela está doente. A fé que precisa tocar, ela adoeceu no caminho. Mas quando Jesus se apresenta para os discípulos pela segunda vez, ele vai direto em Tiago para curar a fé de Tiago. Ele falou: você quer tocar, Tiago, no verbo da vida? Tomé, desculpe, você quer tocar no verbo da vida, pode tocar. Mas uma coisa eu vou te garantir, a tua fé vai ser aperfeiçoada. Se você tocar no verbo da vida, a tua fé vai ser aperfeiçoada. E quando Jesus fala assim, pode tocar nos cravos, pode tocar do lado, pode tocar, Tomé. E Tomé se rende e fala: meu Deus e meu Senhor. E Jesus fala assim: Tomé, porque você está vendo, você crê? Mais bem-aventurados são aqueles que não viram essas coisas, Tomé. Mesmo assim, creem no verbo da vida. Amém? Segundo lugar, a obra da cruz separa os que creem dos que rejeitam. João 9,15. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve o que entre eles? Divisão entre eles. A obra da cruz separa o velho do novo. A obra da cruz separa a morte da vida. A obra da cruz separa a graça do juízo. A obra da cruz separa o joio do trigo. A obra da cruz separa a ovelha do bode. É a cruz que faz a separação. Sem reconhecer o sacrifício da cruz, meu amado, não existe evangelho, não existe salvação. É na cruz que eu encontro o perdão dos meus pecados. É na cruz que eu decido receber o sacrifício de Cristo, ou eu, de certa forma, eu rejeito o sacrifício de Cristo. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A cruz tem poder para salvar toda a humanidade. Você crê nisso? Mas toda a humanidade é salva? Será salva? Eu posso
Eu posso olhar para o sacrifício da cruz e conhecer o sacrifício da cruz. Mas sem reconhecimento do sacrifício da cruz, não há salvação. Não há perdão de pecados. Não há igreja. Não há evangelho. Há uma religião. Onde eu prego um Cristo que eu quero. Que não precisa se arrepender. Que não precisa, que não precisa criar em você, permitir que o caráter de Cristo seja formado. A gente vai caminhando como a gente entende. Eu preciso olhar para a cruz para poder compreender o evangelho de maneira correta. Porque é na cruz que eu recebo remissão. É na cruz que eu recebo justificação. É na cruz que eu venho nascer novamente. Então, isso é muito necessário nós compreendermos isso. Terceiro lugar, a revelação de Jesus, ela é progressiva. Ela vai sendo desenvolvida no processo. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Em primeiro lugar, quando o cego teve esse primeiro contato com Jesus, ele trata Jesus como homem. Segundo aspecto que ele vai desenvolvendo a fé dele, depois ele reconhece que Jesus é um profeta. E até ao encontrá-lo pessoalmente. E Jesus faz uma pergunta intencional para o cego. Você crê no Filho do Homem? Você crê para ele fazer milagres na tua vida ou você crê para ele ser o teu Senhor? Porque tem diferença. E o cego fala assim: quem é, Senhor, para que eu creia? Eu já me revelei para você, sou eu. E esse cego se prostrou, falando: meu Senhor e meu Salvador. E o adorou. A adoração é a expressão mais alta de fé que você pode ter. Quando você adora, você está manifestando a essência de Deus na sua vida. Por isso que a adoração, ela não depende de milagres. O louvor, sim, eu louvo porque Deus fez algo na minha vida. Então eu louvo o Senhor. Adoração não. Ele fazendo, Ele é. Ele não fazendo, Ele é Deus. Se tiver motivo para adorar, eu. E se não tiver motivo para adorar? Porque Ele é Deus. Nós cantamos aqui como os serafins, como os querubins. Eu quero me quebrantar, eu quero jogar a minha coroa. Mas às vezes você pode estar passando por luta. Às vezes você pode estar passando por adversidade. Isso não importa. Isso não deve interferir na sua adoração. Você não adora porque Ele faz ou porque Ele deixa de fazer. Você adora por aquilo que Ele já fez. O sacrifício da cruz é suficiente para você seguir adorando o teu Deus para o resto da tua vida. Você não precisa de um milagre hoje para você adorar a Deus. O que Ele já fez é suficiente. O problema é que eu preciso sempre de um sinal para confirmar que Deus está agindo na minha vida. Essa é uma fé que não está trabalhando de acordo. E eu sei que às vezes nós precisamos de intervenções de Deus. E Deus age. E Deus trabalha. Não é disso que eu estou falando. Se você precisa de um milagre hoje, Deus pode fazer esse milagre na tua vida. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso que nós estamos conversando. Jó adorava a Deus bem na foto. Jó era um homem muito próspero em todos os sentidos. Era ou não era? Um homem justo, íntegro e que se desviava do mal. O diabo sempre está querendo arrumar confusão no meio do povo de Deus. Porque desde o princípio ele quer roubar, matar e destruir. Quando ele vê um potencial se levantando, o que ele quer fazer? Quando ele vê uma luz se levantando, ele quer ir lá desconectá-la.
E ele faz isso através das lutas, através das provas, através das dificuldades. Quando, na verdade, é a prova, é a dificuldade, é a luta que aperfeiçoa a minha fé. Mas se eu não entender isso, eu olho para a luta como sendo algo injusto da parte de Deus. E quando Jó, Deus permite o inimigo tocar na vida de Jó, ele falou, você pode tocar nas coisas passageiras, mas naquilo que é eterno, Jó é um ser eterno, nele você não vai tocar. Aí você fala assim, mas Jó não foi tocado no corpo? Foi tocado no corpo, mas não foi tocado na alma. É diferente, às vezes eu passo lutas no corpo, mas a minha alma está... O problema é quando eu sofro um ataque no corpo e minha alma adoece, aí danou-se. Aí eu fico cego. Aí eu passo a duvidar daquilo que Deus deseja fazer na minha vida. Olha o que Jó fala. Jó 42:5. Eu te conhecia só, e agora? Quantos olhos? Quantos anos Jó, andando com o Senhor, ficou cego? Estava cego. Não estava vendo Deus. Ele estava escutando Deus. Tem uma diferença entre escutar Deus e ver a Deus. Jó, por muito tempo, ele escutava ouvir falar de Deus. Mas foi no momento de crise que ele viu os meus olhos contemplar o Senhor do universo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Por que Deus permite algumas coisas acontecerem? Porque Deus quer nos levar a uma próxima estação. Se não for desobediência, se arrependa rápido. Porque assim como você quer sair rápido dessa situação, Deus também quer reverter a tua situação. Mas se não for desobediência, se for simplesmente um processo que Deus está te levando, fica firme. Porque você possivelmente está andando com Deus de ouvir falar. E Deus quer que você veja. Veja Deus no teu dia a dia. Veja Deus na tua família. Veja Deus no teu trabalho. Veja Deus nos teus relacionamentos. Veja a Deus na necessidade do próximo. Ver a Deus no nosso dia a dia é diferente de ouvir falar. Deus quer nos levar a esse entendimento que nós possamos ver a Deus até mesmo no meio das provas. Louvado seja Deus. Deus deu, Deus tirou, engrandecido seja o nome do meu Deus. Eu preciso entender isso daí. Nós iremos passar por provas nessa terra. Nós iremos passar por lutas nessa terra. Esse não é o ponto. A questão não é passar, a questão é como eu estou passando pela luta ou pela adversidade na caminhada. E tem fardos que eu consigo carregar sozinho e outros eu não consigo. Se você está cansado, possivelmente você está tentando carregar o teu fardo sozinho. Estava falando isso com a minha esposa essa semana. Virou modinha nós termos terapeuta. E eu não falo contra isso não. Se for necessário, tenha. Se for bênção na tua vida e você precisar, tenha. Ajuda profissional é bênção. Nós vamos para médico, nós vamos para dentista. Isso faz parte da vida, não é assim? É ou não é? Então, é muito difícil você falar com uma pessoa que não tenha um terapeuta. Agora eu pergunto para você que tem um terapeuta. Você tem um pastor? Você tem irmãos que ajudam você? Talvez nem todos vão conseguir compreender, mas tem alguns que vão conseguir compreender. Eu continuo crendo que a melhor solução,
ainda está no corpo de Cristo. Faça o que você tem que fazer. Siga fazendo aquilo que você tem que fazer. Mas busque ajuda no corpo. Encontre homens fiéis, idôneos, e abra a tua situação para essas pessoas. Pessoas que não vão te julgar. Pessoas que vão te ajudar a carregar esse fardo. E vão dizer para você, a partir de hoje, esse fardo não é só seu. Nós vamos entrar nesse processo em oração juntos. E cada vez a gente vai escutar menos essa mensagem. Escute o que eu estou falando para vocês. Porque a tendência é nós nos resolvermos sozinhos. Cada vez mais eu tenho tantos meios para onde correr, não é assim? Eu tenho tantas coisas que eu posso consultar. Faça o que você tem que fazer. Mas jamais perca a essência de ser corpo de Cristo. E por último lugar, novo testemunho, novo desafio. João 9:35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Esse cara tinha passado por um momento extraordinário. Ele era cego e passou e recebeu visão. E logo em seguida foi expulso da sinagoga. Um novo testemunho já vem acompanhado de um novo desafio. E eu preciso entender isso, senão eu me frustro. Se eu não entender que quando eu venço um gigante, na fila já tem outro preparado com a senha para entrar no processo. Por isso que eu tenho que estar saudável, por isso que eu tenho que estar com a minha visão estabilizada, para entender que eu vou passar. O novo testemunho vai gerar novos desafios. Nós estávamos voltando do camp, que foi uma bênção. No caminho de volta, um jovem teve um acidente de carro. Aí você fala assim: Deus, onde que você está nesse processo? Novo testemunho, um novo desafio. E eu preciso entender isso daí, para não me frustrar quando eu for desafiado. Aquele homem viveu, ao mesmo tempo, a alegria e a dor. Você já conseguiu viver esses dois momentos? Entre uma alegria e, ao mesmo tempo, receber algo que fala assim: poxa, por que isso está acontecendo? Cura e rejeição. Jesus cura, a religião rejeita. Ele precisava aprender a lidar com as suas emoções e manter a sua visão em Cristo. É no momento que eu recebo visão, é no momento que eu recebo cura. A partir desse momento eu preciso entender algo que é crucial na minha vida. Eu preciso tirar os olhos daquilo que eu estou vendo e a partir desse momento colocar os meus olhos em Cristo. Porque se eu estiver com os meus olhos em Cristo, a luta, a adversidade não vai me surpreender. E eu vou receber capacitação para poder passar por ela. Mas se os meus olhos ficarem fixados na luta, na adversidade, possivelmente isso vai me exaurir. Foi justamente nessa mistura de testemunho e desafio que Jesus o encontrou para acolhê-lo. É nesse momento que Jesus ele chega no processo. E parece que o preço é alto demais, não é? Recebeu a cura. Você vê os pais não quiseram se envolver muito nessa conversa com os fariseus, porque os fariseus já tinham ameaçado que aqueles que recebessem a Cristo não iriam mais fazer parte da sinagoga ou da religião. É uma escolha, querido. Não tem como ficar duelando entre uma coisa e outra. Quando Cristo entra, naturalmente a religião toda sai. Eu quero Cristo e mais algo não. É necessário porque Cristo é suficiente. Ele é suficiente. E esse homem agora que recebeu a Cristo e recebeu a cura, estava vivendo um momento lindo.
ele foi expulso do relacionamento, ele foi expulso da sinagoga e ele foi expulso até mesmo do dia a dia dele. Ele ficou limitado. Parece que andar com Cristo nos limita. Você entende o que eu estou falando ou não? Agora, por amor de Cristo, eu não posso mais, não posso mais, não posso mais. Não, quem te falou isso? Você pode todas as coisas, mas por amor a Cristo eu não faço. Por amor a Cristo, eu não pratico essas coisas, porque Ele é suficiente. Eu não preciso mais de uma religião. Eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que me deu visão, eu encontrei aquele que dá sentido para a minha vida, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele me supre, Ele é suficiente para mim. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, os seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria... Completa o versículo, por favor. E eu quero esclarecer que não é deixar de amar. A essência de Deus é amor. Um dos atributos de Deus é o amor. E quando nós nascemos em Cristo, esse atributo de amar nós recebemos da parte de Deus. E nós passamos a amar como Cristo amou. Então Jesus não está pedindo para nós deixarmos de amar os nossos semelhantes, os nossos familiares, a esposa, o filho, tal, e tudo isso. Mas esse amor não pode ser maior do que o amor de Jesus. E aqui é uma linha muito fina, cara. Eu posso colocar Jesus acima desse amor que eu tenho por Jesus? O trabalho, posso colocar? Posso ou não posso? É uma necessidade. É uma boa justificativa? Você é que sabe, eu é que sei. Porque tem coisas que nós precisamos fazer. Faz parte da vida. Jesus é o teu amor maior? Ou você está frustrado com Jesus? A maior obra que Deus vai fazer na tua vida, por toda a tua vida, é você permitir Ele ser a tua paixão, o teu amor maior. Com resultado, eu amo meu Senhor. Sem resultado, eu amo meu Senhor. A maior obra que Cristo fez foi amar o Pai intensamente na vida dele. É a partir daí que os nossos olhos eles se abrem. Quando eu passo a amar a Cristo acima de todas as coisas. Conclusão. Conclusão. A história do cego de nascença revela que Jesus é a luz do mundo. Aquele que abre não apenas os olhos físicos, mas também os espirituais. O homem que antes era um mendigo rejeitado, tornou-se um discípulo adorador. A verdadeira adoração é reconhecer quem Deus é. E esse reconhecimento é o ponto mais alto da nossa fé. João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Por quê? Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é, e o que é necessário? Em espírito e em verdade. Você não adora porque Ele fez ou deixou de fazer. Você adora porque Ele, no teu espírito, Ele é uma verdade para você. No teu espírito,
Ele coloca a essência dele em você. Adorar é o ato mais alto que uma fé pode expressar. Quando nós adoramos a Deus, quando nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor. E aqui eu não estou falando de estilo pessoal, porque tem gente que adora, você até tem que pegar a pulsação para ver se ela está viva. Não é disso que eu estou falando. E tem gente que é expressiva, quer arrancar o teto, se pular um pouco mais, arranca o dropsile. Não estou falando de estilo, não estou falando disso. Eu estou falando de espírito e em verdade. Quando você canta que Ele abriu os olhos de alguém, quando você canta que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, isso é no teu espírito, isso é uma verdade para você, ou é simplesmente uma declaração da boca para fora? Chegou a hora que Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Eles existem, eles estão aí. E os verdadeiros adoradores não são ministros, também são ministros que Deus capacita. Mas os verdadeiros adoradores, nem sempre eles precisam de um instrumento. Os verdadeiros adoradores, eles precisam crer no Espírito que Deus, Ele é vivo. Essa adoração, ela chega até o coração de Deus. O centurião, que não conhecia Deus, Atos capítulo 10, esse centurião, a maneira que ele adorava a Deus era através da oração e através das ofertas que ele entregava, de todo o coração. Adoração é aquilo que você faz de todo o teu coração. É quando você não perde a oportunidade de adorar ao Senhor que está assentado no trono. Deus, Ele não precisa da minha e da sua adoração. Nós é que precisamos adorar a Deus para sermos transformados à imagem e semelhança do próprio Deus. Porque quando contemplamos ao Senhor através da adoração, somos transformados. Somos transformados. E enquanto você adora, enquanto você derrama o teu espírito, enquanto você derrama o teu coração. Ana, o que ela estava fazendo no templo? Orando, adorando, entregando em espírito em verdade o quê? O coração. Aí o que Deus fala com Ana? O que Deus faz com Ana? Não tem coração quebrantado, coração de adorador, que não tem a resposta de Deus. Você vai alcançar a resposta de Deus, mesmo que passe por um processo. Deus entrou e Ana, por que esse choro, Ana? Por que esse choro, Ana? Eu vou mudar essa história, Ana. Então, quando você tem esse momento, quando você tem... Nós normalmente começamos o culto com adoração. E eu quero te animar a você chegar 10 minutos antes. Não pegue o sacrifício pela metade. Às vezes você vai perder a metade do sacrifício. Chegue para adorar a Deus com a verdade, da pontualidade, para fazer isso em espírito e em verdade. Deus quer mexer conosco, Deus quer nos ensinar para que nós possamos aprender a como nos comportar na presença de Deus. Outra coisa, querido, uma vez que você entrou aqui, faça as suas necessidades antes de entrar. Entrou, é tempo de culto, é tempo de adoração, é tempo de palavra. Não fica entre e sai o tempo todo, não. Com muito amor eu falo isso para você. Se isso me incomoda, imagina Deus. Eu sei que tem coisas que às vezes você... Tem os pequenos aqui que às vezes eles são criativos, né? Se você tiver que atender uma urgência, maravilha, mãe e pai, tranquilo. Mas caso contrário, uma vez que você entrou, fecha a porta do quarto. Tranca a porta do quarto e fala assim, eu só saio daqui depois que o Senhor fala comigo hoje.
é tempo de culto, é tempo de entrega, é tempo de sacrifício, e nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Desculpe, você não está numa sala de cinema. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, e eu falo isso para mim. Eu preciso me aquietar na presença de Deus, eu preciso aprender a me aquietar na presença de Deus, e saber que Ele é Deus. E a partir daí, o inesperado pode acontecer na tua vida. O filho pode voltar, o filho pode converter, o filho pode ser liberto, a cura pode acontecer. O inesperado pode acontecer quando tem um adorador adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém? Eu quero pedir para você e para mim nessa manhã. Existe algo que você precisa da intervenção de Deus? Na caminhada, alguma coisa se tornou meio que turva, você não consegue ver de maneira clara. Como está o teu coração nessa manhã? Você está como o cego na primeira etapa, sentado, extasiado, sem esperança, sem saber o que vai acontecer com o futuro? Ou você está como aquele servo, o cego que depois que se encontrou de Jesus, se encheu de esperança, se encheu de vida, estava pronto para viver novos desafios? Independente de qual for a situação, Jesus quer nos tocar de uma maneira especial. Porque antes, cego, e agora vendo. Eu sei que nós não estamos vendo tudo, é um processo, mas nós estamos vendo. E isso que faz toda a diferença. Enquanto eu estou no mundo, eu não, Jesus, né? Ele fala, eu sou a luz do mundo. E se a luz chega, ela vai te dar visão, ela vai te dar entendimento, ela vai te dar conhecimento e ela vai te dar direção. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Tem alguma área da sua vida que você precisa que Jesus nessa manhã toque? Unte os teus olhos ou os teus ouvidos. Talvez para alguns a dificuldade é a boca, é o coração que deixou de crer. Onde é que Jesus precisa untar a sua vida nessa manhã? Onde é que Jesus precisa tocar na sua vida nessa manhã? Onde é que Jesus precisa, de certa forma, intervir na sua vida? Ele está aqui e Ele quer fazer isso. Enquanto nós adoramos, enquanto você adore a Deus em espírito e em verdade, e ao mesmo tempo converse com o Senhor, fale para Ele onde é que você precisa que Jesus toque na sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus, faça isso.